Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora por meio das suas redes sociais. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube, seja bem-vindo aqui para que nós possamos então compartilhar mais uma vez uma porção da palavra de Deus. Hoje vai ser o sermão escatológico de Jesus. É o tópico 6, é o penúltimo tópico dessa série. Serão 7 tópicos, baseado em Mateus capítulo 24. Hoje nós vamos ler e meditar do verso 36 ao 44. Convido você a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao teu coração. Se você não acompanhou os tópicos anteriores, vai aí na minha playlist de vídeos aí do YouTube e assista os tópicos anteriores. Eu tenho certeza que você vai entender todo o conteúdo da mensagem. É um despertamento para a nossa vida espiritual. É um texto muito importante no qual Jesus fala sobre o fim dos tempos. Mateus capítulo 24, ele dá uma aula sobre o que vai acontecer no final dos tempos. Então hoje nós vamos falar sobre o tópico 6. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Bem, para você que não está inscrito aqui no canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui para você. Deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário relevante e compartilhe nos seus grupos e nas suas redes sociais para que esse vídeo possa ter um alcance maior. Então, estou deixando nos comentários deste vídeo aqui o link de vendas dos meus livros. É só você entrar, adquiri-los, desfrutar dessa leitura, ser abençoado e ser edificado. Pensa na seguinte frase, a frase da semana: quem só vê os acertos, não vê os erros. Vamos repetir? Quem só vê os acertos, não vê os erros. O que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que muitas vezes nós ficamos nos espelhando naquelas pessoas que deram certo na vida. Beleza, a gente tem realmente que se espelhar em quem se deu bem, em quem alcançou o sucesso. Mas a gente precisa olhar para trás e ver que aquela pessoa, ao chegar nesse patamar aqui do acerto, da perfeição, vamos dizer assim, essa pessoa cometeu muitos erros. Do mesmo jeito que você chegou onde chegou, errando pra caramba pelo caminho. Do mesmo jeito que eu cheguei onde eu cheguei, errando pra caramba pelo caminho. E é assim que a gente aprende. Então, quem só vê os acertos, não vê os erros. Precisamos ter os olhos voltados para tudo. Bem, o roteiro desse vídeo vai ser o seguinte: eu vou falar sobre o caso do cachorro-orelha, não podemos deixar passar batido isso aí. Tem a ver, inclusive, com o conteúdo da mensagem, tá? O sermão escatológico de Jesus. Tem a ver com isso. O que as pessoas se tornarão, ou já se tornaram, nesse final dos tempos aí. E vou falar também sobre o carnaval, tá? Carnaval e bruxaria. Fica aqui até o final para você saber um pouco do que eu quero falar sobre esse tema. E eu vou entrar então no conteúdo da mensagem, tá? Abra o teu coração, não fica com o teu coração fechado não. Não fica com o teu coração reticente ou cheio de preconceitos, porque eu vou tratar de temas assim. Em verdade, quando pregadores como eu pregam sobre o sermão escatológico de Jesus, que muita gente não quer pregar sobre isso, muita gente não gosta de pregar sobre isso, você sabe muito bem, principalmente você que é cristão, principalmente você que está na igreja, você sabe muito bem que as mensagens de hoje em dia são mensagens para passar pano para pecado. As mensagens hoje são negócio só vitória, sabe? Aquela coisa bem de coach, aquela coisa bem light, assim. É um evangelho que está sendo pregado aí que não traz confrontação, que não traz despertamento,
que não traz exortação. Então as pessoas não querem falar sobre esses temas. Então eu estou aqui para ir contra a maré, entendeu? Mas não é uma canoa furada não, como diz a música da Rita Lee. Essa não é uma canoa furada não. Remar contra a maré não é uma canoa furada não. No que diz respeito ao cristianismo, não. O cristianismo, na verdade, é isso, entendeu? Muitas vezes nós, como cristãos, defendemos valores que vão contra ao status quo vigente. Dito isso, eu te convido para ficar aqui até o final. Você que tem esse entendimento, fique em oração, porque nós estamos pregando a palavra de Deus. Fique em oração. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, comenta e compartilha, você está fazendo com que esse vídeo tenha um alcance maior. Você que está aqui nessa plataforma de vídeos curtos, clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo, deixa o seu comentário relevante aqui e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E me segue aí, clica aí, procura aí o botãozinho para você me seguir, me acompanhar, tá? E fica aqui, que daqui a pouco tem a mensagem, tá? Daqui a pouco tem a mensagem. O Sermão Escatológico de Jesus, tópico 6. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Tá certo? Fica aqui até o fim, hein? E grava a frase de hoje. Quem só vê os acertos não vê os erros. Vamos lá. Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Sobre o que eu falo nesse livro? Tenho feito propaganda semanalmente sobre ele. Eu falo sobre um despertamento espiritual que nós precisamos ter. Eu falo sobre o que é o verdadeiro avivamento. Eu já começo o título com 2 perguntas sobre avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? E em cada capítulo deste livro, eu trago para você as respostas para outras perguntas. O primeiro capítulo eu começo com uma pergunta. O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Eu trago para você toda uma dissertação sobre esse assunto. No segundo capítulo, eu faço a seguinte pergunta. Por que devemos tomar cuidado com o que permitimos que entre nas nossas casas? Então, mais uma vez, eu trago uma dissertação sobre esse assunto. No capítulo 3, a pergunta é: por que os nossos olhos são o espelho da alma? Mais uma dissertação sobre essa pergunta. No capítulo 4, eu trago a seguinte pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Certo? Esse livro, ele tem aqui, na primeira orelha, um texto para que você possa meditar. Na segunda orelha, eu trago as minhas redes sociais, através das quais você pode conhecer um pouco mais desse ministério que Deus me deu e entrar em contato comigo. E na contracapa, na quarta capa, eu trago também um texto para a nossa reflexão, a nossa meditação. Então está aqui, avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Clica no link de vendas que está nesse comentário fixado aí. Se você não estiver conseguindo clicar, dependendo da rede social na qual você esteja, copia o link e cola na URL, que é aquela barrazinha de endereço. Copia e cola. E aí você vai entrar na minha landing page. Aí você escolhe esse livro aqui, veja a editora na qual está sendo vendido, a livraria na qual está sendo vendido e faça a sua compra. Ou me chama no WhatsApp para você comprar o seu livro diretamente comigo, tá? Pelo WhatsApp eu faço uma oferta para você. Um exemplar está R$30, mais a taxa de entrega que é 20. Se quiser comprar 2, sai 50, 25 cada um, mais a taxa de entrega que é 20, aí você faz um Pix de R$70. Se quiser comprar 3, sai R$70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 90. A partir do quarto exemplar, cada um sai a R$22,50. Vou te dar um exemplo.
Vai comprar 4? R$ 22,50 cada um, vai dar R$ 90, mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de R$ 110. Está aqui para você receber na sua casa, para que você seja alimentado e edificado por esse despertamento espiritual que eu trago aqui para você, que é uma coisa que nós todos estamos precisando. E de repente você que está vendo esse vídeo aí, você está afastado dos caminhos do Senhor, você não tem relação nenhuma com religião, com igreja, você tem outra religião, sei lá. Esse livro também tem a ver com você, esse livro também fala com você, porque eu falo de valores éticos, valores morais. Quando eu trago, por exemplo, uma meditação lá no capítulo 2, quando eu falo sobre o que a gente está permitindo que entre na casa da gente, tipo TV, internet, streaming, é para você. Principalmente se você é pai, se você é mãe, o que você está deixando seu filho ver, sua filha ver? No capítulo 4 também tem a ver com você. Eu falo sobre por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre na nossa casa. Pois é, que tipo de pessoa está entrando na sua casa? Que tipo de pessoa está sentando na sua mesa? Que tipo de conversa rola dentro da sua casa quando essa pessoa entra na sua casa? Pois é, então tem a ver com você também, tá? Tá aqui, hein? Excelente livro, excelente dica de leitura. Aproveita esse feriadão aí que vai rolar agora. Nós estamos gravando esse vídeo na tarde de sexta-feira, 13 de dezembro de 2026, véspera dessa data chamada Carnaval. Você que de repente está aproveitando esse feriadão, aproveita aí para uma boa leitura. Uma dica, hein? Se você quiser aproveitar essa leitura no Carnaval ainda, me chama no WhatsApp e compra diretamente comigo, tá? Aí você de repente pode ter tempo de recebê-lo, principalmente se você mora no Rio de Janeiro. Me chama aí. E pelo WhatsApp também me chama para pregar na sua igreja. Se você quiser que eu pregue aí na sua igreja, o convite é pelo WhatsApp. Eu não cobro para pregar. Cuide bem da sua carreira profissional. Esse é um livro que eu trago para você para falar especificamente sobre sua vida profissional. Mas fica aqui até o final, daqui a pouco tem a mensagem. O Sermão Escatológico de Jesus, tópico 6. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. E grava a frase: quem só vê os acertos não vê os erros. Vamos lá, cuide bem da sua carreira profissional. Eu falo muito sobre esse assunto, tá? Para você que é crente, que é cristão, que está na igreja, coisa e tal, eu quero que você desmistifique um pouco essa coisa de você pegar o seu currículo e achar que colocando ele na mesa de consagração é suficiente. Eu não estou desmerecendo a oração. Eu não estou desmerecendo as equipes de consagração que existem nas igrejas. De jeito nenhum, pelo contrário. As equipes de consagração, elas têm o seu valor. Elas fazem um trabalho muito poderoso quando elas fazem esse trabalho sério. Quando elas verdadeiramente têm uma vida de busca de comunhão realmente com Deus. É um trabalho muito sério. Eu gosto muito de consagração. Já preguei em muita consagração. Gosto de pregar em consagração. Gosto de estar em consagração. Mas a gente tem que entender que Deus determina também que nós temos que fazer a nossa parte. E cuide bem da sua carreira profissional, foi escrito para isso, para ajudar você a entender e fazer a sua parte. Você precisa saber elaborar um bom currículo, você precisa saber se comportar numa dinâmica de grupo, você precisa saber se comportar numa entrevista, você precisa saber como é que você vai praticar a sua apresentação pessoal, você precisa saber praticar o seu marketing pessoal, você precisa entender que você precisa melhorar a sua qualificação profissional, voltando para a sala de aula, estudando sempre, fazendo cursos, melhorando sua graduação, tá? Que cada vez mais a era que nós estamos vivendo é a era do conhecimento, e sim, o conhecimento faz muita diferença, sim, a graduação faz muita diferença, pós-graduação faz mais diferença ainda, mestrado faz mais diferença ainda, cursos de idiomas fazem diferença, outros cursos fazem diferença, qualquer conhecimento que você tenha agrega valor, faz diferença na hora de você ser admitido.
Eu falo aqui, você precisa tomar cuidado também com a etiqueta corporativa, ou seja, como é que você se comporta no ambiente de trabalho, as redes sociais, tá? Cuidado com as redes sociais. Então tem tudo aqui. Eu tenho um capítulo sobre empreendedorismo, eu tenho um capítulo sobre administração do tempo, como é que você está administrando seu tempo, desde o momento que você separa tempo para, por exemplo, estudar para uma prova, para um concurso, para sua graduação, dentro do seu local de trabalho mesmo, como é que você organiza o seu tempo para você não se enrolar nas tarefas, enfim. Eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre isso, tá certo? E aqui, na primeira orelha, eu tenho um texto para nossa reflexão, para que você possa verdadeiramente refletir, tá? Meditar, crescer. Eu tenho aqui na segunda orelha as minhas redes sociais, para que você possa entrar em contato comigo. Eu tenho aqui na quarta capa um texto também para sua reflexão, sua meditação. E esse livro eu tenho disponível somente pelo WhatsApp. Me chama lá e compra diretamente comigo. Um exemplar, R$30 mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 50. Quer comprar dois? R$50, 25 cada um mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de R$70. Quer comprar três? Sai R$70, 23 e 33 cada um mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 90. A partir do quarto exemplar, cada um sai a 22,50 mais os 20 da entrega. Um exemplo, vai comprar 4? R$90, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 110, tá? Você pode misturar com o avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, que eu anunciei ainda há pouco, e pode acrescentar também o de Lodebar para Wonderland, que eu vou falar sobre ele já já, tá? Você pode misturar, tá bom? Então tá aqui, cuide bem da sua carreira profissional. De Lodebar para Wonderland. Esse é um livro muito importante para que você possa verdadeiramente conhecer histórias de superação, histórias de gente que nem eu e você, gente que foi ao fundo do poço, gente que sofreu, gente que errou, gente que tomou decisões erradas na vida, gente que caiu, gente que vacilou, mas que teve a oportunidade de dar a volta por cima. E todas essas pessoas deram a volta por cima. Elas têm um ponto em comum: abriram seus corações para Jesus. Elas permitiram que Jesus fizesse parte das suas vidas. Aí você está se perguntando: mas o que isso tem a ver comigo? Que eu não sou da igreja, eu não sou da religião, coisa e tal. Bem, histórias de superação servem para qualquer um. Histórias de inspiração servem para qualquer um. Quando eu falei que Jesus é o diferencial, para que você entenda que quando a gente caminha sozinho é bem mais difícil. A gente até pode conseguir dar a volta por cima sozinho, sim, mas demora muito mais, dá muito mais trabalho, a gente erra muito mais. Quando a gente permite que Jesus faça parte da vida da gente erra menos, a gente caminha menos, porque a gente tem ajuda. E quando a gente não consegue caminhar, Jesus pega a gente no colo e caminha com a gente. Essa é a diferença. Conseguiu entender? E eu não estou falando de religião. Não estou convidando você para ser evangélico, nem estou convidando você para congregar na mesma igreja que eu congrego. Estou convidando você para permitir que Jesus faça parte da sua vida. É bem diferente. Jesus está acima das religiões. Então vamos lá. São 11 histórias que eu tenho aqui. Eu tenho a história da Catarina, que sofreu perseguição dentro da igreja, desanimou, desviou e fez um monte de escolhas erradas na vida. Eu tenho a história da Elisama, que é uma história de abuso dentro de casa, tá? Criada dentro da igreja, todo mundo dentro da igreja, dentro da casa dela teve abuso. Então vem conhecer a história da Elisama. Eu tenho a história da Tamires, uma história de uma vida de pobreza, de dificuldade, que também teve alguns abusos, e para fugir desses abusos, ela tomou as decisões erradas na vida, e que eu quero que você conheça a história dela também. Eu tenho a história do pastor Marcelo, que começou com um ministério poderoso, mas por ser muito cheio de si, muito fanfarrão,
ele começou a achar que era ele que fazia as coisas e tomou uma rasteira de Satanás. Vem conhecer a história dele aqui. Vem conhecer também a história do Augusto, servo de Deus, que era um cara trabalhador, um cara próspero, mas foi traído pelas pessoas que ele mais amava, tá? 2 pessoas especificamente. Vem conhecer a história dele também. Vem conhecer a história do casal Lindomar e Jaqueline, cujo título desse capítulo é Quem Odeia Mais. Você vê a transformação que esse casal passou. Uma história de traições, de agressões verbais e até físicas. Vem conhecer a história deles aqui. Vem conhecer também a história do Júlio César, um cara que cresceu profissionalmente, mas ficou muito soberbo, achando que ele era o cara. E aí nisso que ele começou a achar que ele era o cara, que ele era o intocável, fez algumas escolhas erradas também. E vem conhecer a história dele para você entender o que aconteceu. Tem a história do casal Felipe e Gabriela. Tinha um casamento tranquilo, mas alguns problemas familiares envolvendo parentela, coisa e tal. E por causa dessas histórias aí, o Felipe tomou algumas decisões erradas. A Gabriela também não soube se posicionar em alguns momentos. E vem conhecer a história deles para você entender, tá? Tem a história do Rafael, um garoto que foi criado na igreja, tal, nunca tinha conhecido o mundo. Quando começou a trabalhar, se empolgou, começou a ver coisas diferentes e, pela curiosidade, ele fez algumas escolhas erradas também. Vem conhecer ele, você vai entender, tá? Tem a história do Guilherme, que jovem, querendo experimentar tudo da vida, fez também escolhas erradas. Vem conhecer a história dele. E tem a história da Gisele, que passou a vida toda em outra religião, só tomando decisões erradas na vida. A Gisele foi uma aula, ela dá uma aula de só escolher coisas erradas, só tomar decisões erradas. Vem conhecer essas histórias aqui. Como é que você vai comprar? Clica aí, ó, no comentário fixado, clica no link e acessa a minha landing page para você comprar. Veja a livraria onde está sendo vendida, faz a sua compra. Ou me chama no WhatsApp para você comprar. Ah, você não conseguiu abrir o link? Copia ele e cola naquela barra de endereço lá em cima, lá, aquela barrinha de endereço, que a gente chama de URL. Copia e cola lá, tá? Para você abrir a landing page. E me chama no WhatsApp para comprar comigo, se você preferir. Um exemplar, R$30 mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 50. A comprar 2 exemplares, R$50, 25 cada um, mais os 20 da entrega, Pix de 70. Vai comprar 3, R$70, 23,33 cada um, mais o Pix aí os 20 da entrega, faz um Pix de 90 para mim. A partir do 4º exemplar, sai a 22,50 cada um, mais os 20 da entrega. Para te dar um exemplo, 4 exemplares, você quer 4, sai R$90, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega, dá um Pix de R$110, tá? Só me chamar no WhatsApp. De Lodebar para Wonderland, eu tenho certeza que Deus tem muito para falar ao teu coração por intermédio deste livro aqui. Bem, eu falei pra caramba, né? Quando anunciei de Lodebar para Wonderland, eu falei pra caramba em escolhas erradas, certo? E por falar em escolhas erradas, eu vou lançar o meu próximo livro, Sansão, o homem das escolhas erradas. Sansão dá uma aula pra gente das decisões erradas que ele tomou e das consequências, tá? Então, aguarda aí, tá? Em breve vem esse livro. Ele está na fase da preparação, que é a fase da oração. Eu continuo orando para que Deus, primeiramente, me permita ter a editora na qual vou publicar, para que Deus me permita ter também os recursos financeiros para eu publicá-lo, caso a editora seja uma editora independente, coisa e tal. A gente que está começando, a gente publica geralmente por editoras independentes, coisa e tal, então a gente arca com todos os custos. Uma editora tradicional que nos deu suporte financeiro é outro patamar, é só Deus para abrir a porta. Então está na fase da oração, está na fase da oração, está na preparação da oração. O livro está pronto e aguarda, em breve ele vai sair, em breve ele há de sair.
com a permissão de Deus. Por isso ele está sendo preparado em oração. O Dinheiro Nosso de Cada Dia é o livro que eu só tenho na versão digital. Você vai entrar em amazon.com.br, digita o nome do livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Baixa o livro, você vai ler na hora. Ali eu falo sobre tudo relacionado a finanças pessoais. É um livro também que eu uso para desmistificar a questão do dinheiro dentro das igrejas. Por exemplo, você que é cristão, que é um servo de Deus, você muitas vezes ouve de forma equivocada que a sua prosperidade financeira ela está atrelada à quantidade de dinheiro que você oferta. Então, você tem fogueira disso, voto daquilo outro, você tem um monte de penduricalhos em muitas igrejas, principalmente igrejas neopentecostais e algumas pentecostais, que infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de vigilância, ou por outras razões que não me compete aqui ficar falando, isso aí só Deus sabe de todas as coisas, você muitas vezes é ensinado que a prosperidade financeira está ligada, atrelada a você ofertar, sendo que na verdade a prosperidade financeira ela está atrelada a você viver bem com aquilo que você tem. Ela está atrelada a você viver com sobriedade dentro daquilo que você tem. Ela está atrelada a você ser fiel ao seu orçamento financeiro, a você gastar menos do que o que você ganha. Então eu falo sobre isso em cada capítulo. Eu tenho um capítulo falando somente como você organizar aquilo que você ganha. Eu tenho um capítulo falando somente sobre como você organizar aquilo que você gasta. Eu tenho um capítulo falando sobre como é que você evita entrar em inadimplência. E ao mesmo tempo eu também falo, caso você já tenha passado por isso, como é que você vai resolver o problema. Aí antes que você ache que eu estou desmerecendo a fé cristã, deixa eu te lembrar que eu sou cristão, eu sou evangélico, eu tenho um pastor, eu sou membro atualmente do Ministério Sarando a Terra Ferida em Nova Iguaçu. Então sim, eu não estou desmerecendo a fé cristã não, pelo contrário. Inclusive eu tenho um capítulo no meu livro falando exatamente o que a Bíblia diz sobre o assunto. Eu separei inúmeros textos bíblicos deixando bem claro para você o que a Bíblia diz sobre o assunto, tá? E eu tenho um capítulo inteirinho também falando sobre os 7 pecados capitais do dinheiro, tá? Então não estou desmerecendo a fé cristã de ninguém. Pelo contrário, eu estou trazendo para você um alerta para que você aprenda a fazer a sua parte. Eu, em alguns vídeos anteriores, eu fiz uma dinâmica, eu vou repetir essa dinâmica qualquer dia desse, sobre a questão do cartão, sobre expulsar o demônio. Então tem muita gente que acha, de forma equivocada, que está passando perrengue porque é o devorador, quando na verdade o devorador é você mesmo, é você que não controla o que você gasta. E outra coisa, como é que você quer prosperar financeiramente se você não busca crescer profissionalmente? Isso sim está ligado, atrelado. Crescimento financeiro está ligado ao seu crescimento profissional. Porque como é que você quer prosperar se você não tem estudo? Como é que você quer prosperar se você não tem qualificação para ter um emprego melhor? Como é que você quer prosperar no negócio que você abriu se você não busca qualificar o seu negócio? Se você não busca fazer cursos de qualificação, se você não busca oferecer um produto de qualidade, se você não busca oferecer um atendimento de qualidade, se você não busca realmente cativar o seu cliente. Então, como é que você quer crescer financeiramente? Como é que você quer prosperar financeiramente se você não faz a sua parte a nível profissional? Como é que você quer prosperar financeiramente se sua vida financeira é uma bagunça? Você não tem nenhum orçamento. E o orçamento que você pode fazer é simples, é só anotar tudo num caderno, você não precisa de uma planilha Excel. Se você domina Excel e quer fazer uma planilha, melhor ainda. Mas se você não domina Excel, você não é obrigado a dominar. Agora, se você quer crescer profissionalmente, você é obrigado, sim. Aí você tem que correr atrás para conhecer, tá? Fica a dica para você aí, tá? O Dinheiro Nosso de Cada Dia, disponível para você em amazon.com.br, formato digital. Entra lá, compra, baixa, lê na hora. Vem comigo aqui.
eu quero falar algo para você sobre o carnaval. Pois é. E fica aqui, tá? Até o final, que daqui a pouco tem a mensagem. O sermão escatológico de Jesus, tópico 6. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Mas vamos lá. Eu vi um vídeo essa semana. Como eu tenho falado sempre, eu costumo ver vídeos de outros criadores de conteúdo, até para que eu possa entender o que está acontecendo por aí. Eu também gosto muito de ver telejornais para eu também saber o que está acontecendo por aí. Eu tenho que me manter informado. Nós temos que nos manter informados, para que nós não caiamos em ciladas, para que nós não sejamos manipulados por pessoas inescrupulosas que vendem as informações do jeito que elas querem vender, e nós engolimos porque não pesquisamos. Nós não aprendemos ainda com os crentes de Bereia. Em Atos 17, do 10 ao 12, eles iam lá conferir o que os apóstolos estavam pregando para eles, para ver se eles estavam pregando realmente o que está nas Escrituras. E eu convido você a fazer isso. Não somente com a pregação, pode e deve fazer, inclusive com a minha pregação. Faça. Mas faça isso em tudo na vida. Examine tudo e filtre. Retenha o que é bom. Já preguei sobre isso, inclusive, aqui algumas semanas atrás. Então, vamos lá. Como eu estou gravando na tarde do dia 13 de fevereiro de 2026, que é a véspera de carnaval, eu quero que você veja esse vídeo agora aí. Se você estiver vendo antes do carnaval, melhor ainda. Porque o vídeo que eu vi não foi feito por um pastor, não foi feito por um pregador, como eu. Foi feito por um bruxo, por um cara que mexe com entidades. Palavras dele, não minhas. São palavras dele. Ele falou com as letras, com as palavras dele, que ele mexe com os espíritos, mexe com as entidades, e que no período de carnaval tem espíritos demoníacos tão pesados que ele não tem coragem de mexer. Ele não tem força para mexer. Os bruxos não têm força para mexer. Procura o vídeo aí que você vai encontrar. Palavras dele, não minhas. E ele falou que ele se preserva. Ele não vai para a rua no carnaval, porque ele sabe que o bicho pega no carnaval. Ele sabe que o bicho pega. E ele, inclusive, traz um alerta para os crentes. Porque muitos crentes que estão aí, estão vendo esse vídeo agora aí, querem porque querem curtir o carnaval. Pois é. Ah, mas vai ter um bloco cristão. O que esse bloco cristão está fazendo no carnaval? Você acha realmente que quem está ali curtindo o carnaval está interessado em ouvir samba cristão? Ele está interessado em ver se as irmãzinhas estão com a roupinha bonitinha, se as irmãzinhas são bonitinhas, se os irmãozinhos são bonitões. É isso que rola no carnaval. O espírito que rola no carnaval é exatamente esse, tá? Então, se verdadeiramente alguém é chamado por Deus para evangelizar no carnaval, em primeiro lugar, isso tem que ser precedido de muita oração. Se você que é crente aí, está vendo esse vídeo agora, você quer evangelizar alguém no carnaval de 2027, então começa a se preparar agora espiritualmente. É isso aí mesmo. Começa a se preparar agora que você está vendo esse vídeo aí. Começa a orar muito, começa a jejuar, começa a fazer propósitos, fazer campanhas de oração. Ah, precisa subir monte? Olha, Deus está em todo lugar. Você pode orar dentro da sua casa, separar tempo, fazer do jeito que você quiser orar. Eu não estou aqui para definir onde e quando você vai orar, mas que você precisa orar, precisa, e muito. Que você precisa se revestir do poder de Deus, precisa e muito. Porque você vai evangelizar em um lugar que é brabo, em um lugar que é tenso, tá? E para isso você tem que estar revestido do poder de Deus. Você está indo lá onde o diabo domina. Ali é dele. O carnaval, os 4 dias, é tudo dele. Está tudo dominado. Palavras do bruxo, não minhas. E ele falou que ele é um cara que não bebe, é um cara que não fuma, é um cara que é casado e que ele tem medo. Ele sabe que não aguenta com esses espíritos. Palavras dele, não minhas. Procure o vídeo aí que você vai encontrar. Se é que você já não viu, né? Porque o vídeo está rolando aí pela internet, é possível que você tenha visto. Ou você tenha passado batido por ser de um bruxo. Não quis ver o que o cara quis falar.
mas eu parei para ver, tá? E isso me chamou a atenção. E eu quero trazer esse despertamento para você. Você que é crente, para você que é crente, você não tem nada o que fazer no carnaval. O que você vai fazer no carnaval? O que tem para você lá no carnaval? Eu digo para você o que tem no carnaval. Tem oportunidade pra caramba para você pecar. Ah, tu vai pecar com força lá. Você que é homem, você não vai precisar nem correr atrás de mulher. Elas vão correr atrás de você. É isso que você quer para sua vida? Aí o bruxo ainda falou algo mais. Aí o crente se diverte no carnaval, curte o carnaval, vai lá, pá. Aí carrega esses espíritos para dentro da igreja no domingo. Aí tá lá louvando. Senhor, te entronizamos, declaramos que é rei. Aí tá lá do lado dele aquele espírito maligno que ele tá carregando com ele. Sim. Por quê? Porque no carnaval fez um montão de laços de alma, se deitou com um montão de gente, rolou troca de fluidos, rolou troca de DNA, fez um montão de aliança errada no mundo espiritual, carrega tudo isso para dentro da igreja, carrega tudo isso para dentro da sua casa. É isso que você quer, crente? É verdadeiramente? Você está buscando isso para sua vida mesmo? Você está realmente querendo isso para sua vida? Você acha que isso aí vai valer a pena? Você quer voltar para o Egito? É para o Egito que você quer voltar? Você quer fazer que nem o povo hebreu que depois de ter sido liberto por Moisés, ficou olhando para trás para o Egito, querendo comer lá os melões, querendo comer as frutas lá, as cebolas, as coisas que tem lá? É isso que você quer? Você ainda não passou pela transformação que Jesus Cristo dá? Você ainda não foi liberto? Não passou pela libertação que Jesus traz, não? Pois então, é a pergunta que eu quero deixar para você. O que você está buscando no carnaval? O que você tem o que fazer no carnaval indo para esses lugares? Vou te falar rapidinho algo pessoal. Aconteceu comigo e eu nem era crente, hein? Eu nem era evangélico, nem era cristão. Olha, no carnaval de 1983 eu tinha 17 anos. Eu já tinha participado de 2 carnavais anteriores. Fui porque os colegas iam, eu era adolescente. Eu nem gosto de carnaval, nunca gostei, nunca curti. Mas fui, tal, beleza. Aí resolvi ir num terceiro. Na verdade, eu nem queria ir. Sábado de carnaval, eu fiquei na minha, quieto no meu canto. Eu cismei de vender um negocinho lá, um comércio, um negocinho lá. Na verdade, eu cismei de vender cerveja. Como eu falei, eu não era cristão. Cismei de ganhar dinheiro vendendo cerveja no carnaval. E ganhei dinheiro. Debaixo de um sol ralando pra caramba durante o dia. Cheguei em casa, tomei um banho, jantei e fui dormir. Domingo, idem. Na segunda, acabou meu estoque. Cheguei, tomei um banho, coisa e tal, pá. Nem fiquei o dia todo na rua. Aí quando foi à noite eu cismei de ir pro carnaval. Eu estava bem, estava disposto e tal, porque eu não tinha ficado o dia todo na rua. Só que quando chegou dentro do clube, 10 minutos do clube, eu escuto a voz do Espírito Santo falando comigo assim: o que você está fazendo aqui dentro? Esse lugar não é para você. Como eu disse para você, eu não era cristão. Eu não tinha o menor entendimento de que o Espírito Santo falava com a gente, fala com a gente. Mas eu escutei nitidamente a voz do Espírito Santo falando comigo naquele dia. O que você está fazendo aqui dentro? Esse lugar não é para você. Eu me despedi dos meus colegas, meti o pé para casa, nunca mais botei os pés num baile de carnaval. Eu me converti alguns meses depois. Alguns meses depois desse episódio eu me converti. Mas, para você ver, naquela época que já era pesada a coisa, no que diz respeito à espiritualidade, no que diz respeito ao que rola no carnaval, mas hoje está muito pior, muito pior. Aí a minha pergunta vai para você: o que você, crente, quer fazer no carnaval? O que você, crente, está buscando no carnaval? O que você está caçando no carnaval? O que você está caçando em bloco de rua? O que você está caçando em baile de clube?
Você está caçando o quê? Arrumar uma gravidez? Você está caçando o quê? Arrumar uma IST? Você está caçando o quê? Arrumar um laço de alma para a sua vida? Você está caçando se envolver numa briga lá, num tumulto lá que sempre tem, e de repente você tomar uma bala perdida, você tomar uma garrafada, não sabe de onde veio. E aí? Você realmente quer se colocar em vulnerabilidade espiritual? Pensa nisso. Fica com essa palavra. Vem comigo aqui. Vamos falar sobre a história do cachorro-orelha, mas antes de eu falar sobre o cachorro-orelha, daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. O sermão escatológico de Jesus, tópico 6. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Então, você sabe da história do cachorro-orelha, né? Esses adolescentes que fizeram essa perversidade com esse cachorro. Tem a ver com a mensagem que eu vou pregar daqui a pouco, tá? Isso mostra para você, que está vendo esse vídeo agora, o quão nós estamos próximos do final dos tempos. Porque no final dos tempos a Bíblia nos diz que os homens vão se tornar cada vez piores, cada vez mais perversos, mais malignos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E por aí vai. É ladeira abaixo, é de mal a pior, é decadência espiritual completa. Então vamos lá, esses adolescentes, eles têm toda uma malignidade no seu coração, verdadeiramente, totalmente desprovidos de caráter, totalmente desprovidos de ética, totalmente desprovidos de moral, totalmente desprovidos de bondade, cheios de ruindade. Eu não vou dizer que estavam possuídos pelo diabo, não, porque é muito fácil jogar a culpa no diabo para tudo, é a índole ruim mesmo. Mas eu vou além. Essa índole ruim deles é reflexo da índole ruim dos pais deles. Ah, mas o que isso tem a ver com os pais? Porque os pais acobertaram. Quando o negócio explodiu, quando o cachorro morreu, quando foi feita aí a investigação, os pais acobertaram. Inclusive, os pais de um deles trataram de mandar o garoto se refugiar na Disney, tá? Então isso é reflexo da ruindade dos pais deles. Vocês vão me desculpar a minha franqueza, mas é exatamente isso que eu penso e é exatamente o que é. O reflexo da ruindade dos pais deles refletiu-se na ruindade deles. Então vamos lá. Aí as juízas, 2 juízas se recusaram a puni-los e a justiça ainda não os puniu. Eu quero dizer uma coisa para você que está vendo esse vídeo aí. Esses adolescentes de hoje, se eles não forem punidos de forma exemplar pela justiça, dentro dos rigores da lei, e enfrentarem consequências penais sérias, daqui a alguns anos eles vão voltar aos noticiários. Mas sabe como é que eles vão voltar aos noticiários? Eu vou dizer para você. Eles vão voltar aos noticiários porque eles mataram um morador em situação de rua, porque eles acharam maneirinho lá, o cara em situação de rua, foram lá, mataram, tacaram fogo. Como em 1997, se não me falha a memória, fizeram com aquele indígena, o Galdino Pataxó. Pesquisa aí que você vai encontrar a história completa sobre ele. Pois é, são adolescentes jovens como esses que mataram o cachorro, que lá atrás, em 1997, se não me falha a memória, mataram o indígena, o Galdino Pataxó. Tacaram fogo nele, porque ele estava dormindo num banco da praça. Daqui a alguns anos eles vão voltar aos noticiários porque eles espancaram uma moça preta que estava no ponto do ônibus porque eles acharam que ela era uma prostituta. Esse caso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, deve ter, sei lá, 10 anos, 12 anos, não lembro agora o nome da moça, tá? Pesquisa aí que você vai encontrar, tá? Porque esses marginaizinhos, eles acharam que ela era uma prostituta, era uma trabalhadora, uma secretária do lar, que estava indo às 5 e pouca da manhã, no ponto do ônibus, se preparando para ir para a casa da sua patroa para trabalhar. E mesmo que ela fosse uma prostituta, num ponto do ônibus à espera de um cliente, não daria a esses marginaizinhos o direito de espancá-la. Pois é, então esses que mataram o cachorro-orelha, hoje, ou um mês atrás, 2 meses atrás, como modo de dizer, falei hoje, vão voltar ao noticiário daqui a alguns anos como
como jovens ou adultos jovens que espancaram 2 homens porque eles acharam que esses homens eram homossexuais, como aconteceu em São Paulo alguns anos atrás na Avenida Paulista. Pai e filho vinham abraçados, rindo, brincando, comemorando, talvez a vitória do time, talvez uma aprovação do garoto numa faculdade, sei lá. Eram pai e filho abraçados, conversando, brincando, rindo, zoando. Um grupo de marginais de cabeça raspada, chamados skinheads, espancaram eles porque eles acharam que estavam espancando um casal homossexual. E mesmo que fosse um casal homossexual, não daria a eles o direito de espancá-los. Pois é. Então esses que hoje mataram esse cachorro-orelha, eles vão voltar ao noticiário daqui a alguns anos porque fizeram outra coisa igual ou pior, tá? Enfim, isso mostra para você que está vendo esse vídeo que sim, a volta de Jesus está perto, que sim, o final dos tempos está chegando, sim, porque os homens estão se tornando isso aí, cada vez piores. Fica com essa palavra e que Deus abençoe sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, comenta e compartilha, você permite que esse vídeo tenha um alcance maior. Então, vai separando a sua Bíblia aí, abrindo ela em Mateus capítulo 24. Nós vamos ler do verso 36 ao verso 44 e vamos entrar na mensagem. O sermão escatológico de Jesus é o tópico 6. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Se você tiver com dúvidas, volta, veja os vídeos anteriores, os tópicos anteriores. Eles estão disponíveis aqui, nessa rede que você está vendo. Pode ser a rede vermelhinha dos vídeos grandes, pode ser a rede laranjinha dos vídeos curtos, pode ser a rede pretinha dos vídeos curtos, pode ser a outra rede lá, a rede vizinha dos vídeos curtos, enfim. Você pode procurar que você vai encontrar. Veja o vídeo. Veja os vídeos anteriores para que você possa entender todo o conteúdo do sermão escatológico de Jesus. Como eu disse, é uma série. E deixa eu trazer uma frase para você aqui. Quem vê os acertos não vê os erros. Tá? E outra coisa que eu quero falar para você. Para você me convidar para pregar na sua igreja, clica aí no WhatsApp. Aqui no comentário fixado tem o link de venda dos meus livros. Lá dentro tem o meu WhatsApp. Me chama lá e para você me convidar para pregar na sua igreja, se você quiser. Eu não cobro nada para pregar, não. Tá? Eu acho isso inaceitável e inadmissível. Eu vou falar sobre esse tema em breve, tá? Exatamente sobre esse tema aí. Os profissionais da fé. E em breve eu vou trazer o meu novo livro para você, vou anunciá-lo aqui. Sansão, o homem das escolhas erradas. Nós estamos na fase de oração com relação a esse livro, tá? E a partir de maio vai entrar nova série de mensagens. Os falsos profetas, tá? Fica ligado, a partir de maio. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 24, do 36 ao 44. Vamos lá. Disse Jesus: mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, somente o Pai sabe. Verso 37. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. 38. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Verso 39. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem.
verso 40. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro será deixado. Verso 41. 2 mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Verso 42. Portanto, estejam vigiando, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Verso 43. Tal como um homem pode evitar problemas com os ladrões, mantendo vigilância contra eles. 44. Assim também vocês podem evitar dificuldades, estando sempre preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. Que o Senhor possa abençoar essa palavra e que ela se faça viva, presente e real nas nossas vidas e nos nossos corações. Fica aqui durante esses minutos para que nós possamos meditar acerca desse tema tão importante, tão poderoso. O sermão escatológico de Jesus, como eu tenho dito, Jesus ele dá uma aula exatamente sobre tudo que vai acontecer, nos alertando acerca do fim dos tempos. Esse texto que eu li, ele fala do exato momento em que o arrebatamento acontecerá. Então, como eu disse em tópicos anteriores, existem 3 visões. Existem 3 visões teológicas. Existe a visão pré-milenista, que é aquela que diz que nós seremos arrebatados antes do milênio, não passaremos pela grande tribulação. Existe a visão dos mesotribulacionistas, que creem que nós, como igreja, seremos arrebatados durante a grande tribulação. Passaremos um pouquinho por ela, não toda ela. Passaremos por uma parte dela, não toda. E existe a visão pós-milenista, que é aquela que diz que nós passaremos por toda a grande tribulação. Bem, essas 3 visões, todas elas têm o seu amparo bíblico e aqui não é o fórum para a gente discutir se existe alguma certa ou alguma errada. O que Jesus aponta como foco principal é: temos que estar vigilantes, preparados, porque não sabemos o dia e a hora em que ele há de vir. Não sabemos, então temos que estar preparados a partir de agora. Não importa se a visão é pré-milenista, se é pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, não importa. O que importa é que temos que estar preparados para o dia da vinda de Jesus. Isso é o que importa. Isso é que é imprescindível. Temos que nos preparar de agora. Observar os sinais, os quais Jesus já falou. Eu já fiz a pregação aqui em tópicos anteriores. Está com dúvida? Entra aí, ó, nessa rede social que você está me vendo agora aqui. Procura aí os vídeos lá na playlist, lá na For You, procura lá, você vai encontrar. E aí você assiste os tópicos anteriores para que você possa entender. Tudo Jesus já falou, todos os sinais, eles estão acontecendo aí. Você assiste os jornais. Se você não assiste, passa a assistir, que você vai ver que muitas daquelas coisas que Jesus falou aqui em Mateus 24, elas já estão acontecendo, são sinais. Ainda há pouco eu falei aqui sobre a história do cachorro-orelha, é outro sinal. Tudo isso é sinal de que a vinda está próxima. Vamos ler aqui o texto novamente, verso por verso, e vamos meditar acerca dele. Vamos lá. Vamos para o verso 36 de novo. Disse Jesus: mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, somente o Pai sabe. Então aqui nós temos uma informação que é extremamente importante para os dias de hoje. Inclusive, aqui em Mateus 24, Jesus nos falou sobre os falsos profetas,
que virão anunciando, eis que o Cristo está ali, eis que está aqui, está acolá. Bom, vocês têm visto aí, tá? Inclusive seitas conhecidas surgiram através de interpretações equivocadas acerca do dia e da hora da volta de Jesus, tá? Cálculos matemáticos que foram feitos, que os caras tiraram, sei lá de onde, de onde que eles tiraram essas ideias e criaram doutrinas, e essas doutrinas deram errado, e isso acabou gerando uma seita bem conhecida aí, tá? Enfim, nós temos aqui no Brasil o meu pai, pois é, então o meu pai, não sabemos se ele é maluco, ele não é, porque ele não rasga dinheiro nem faz nada de maluco. Então ele pode ser um falso profeta, como muitos que Jesus já falou, que viriam no final dos tempos. E por falar em falsos profetas, a partir de maio eu vou começar uma nova série. Vou falar muitos textos bíblicos, vou pregar para você aqui sobre muitos textos bíblicos acerca dos falsos profetas. Então, esse é um dos sinais. Os falsos profetas acontecerão. Então, se aparecer alguém dizendo que Jesus vai voltar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, não creiam. Não creiam. O texto é bem claro aqui para você. Nem os anjos dos céus sabem, nem o Filho do Homem sabe. Somente Deus, o Pai, sabe o dia e a hora exata em que ele voltará. Só Deus, o Pai, sabe. Grava isso, que isso fique bem claro na sua mente. Qualquer informação diferente dessa é mentira. Qualquer informação diferente dessa é heresia. Qualquer informação diferente dessa, corra, porque não tem nada a ver com a Bíblia. Se você está numa igreja que ensina algo diferente disso que eu preguei para você, sai fora, procura outra igreja. Vamos para o verso 37? Vamos para o verso 37 agora. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. E vamos ler o verso 38, que você vai entender o que eram os tempos de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. E vamos ler o verso 39, para você ler, para você entender, tá? O que eram os tempos de Noé, por que veio o dilúvio, e por que Jesus está comparando a volta dele com os tempos de Noé. Olha o 39. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Vou ler de novo os 3 versos, 37, 38 e 39. Vamos lá. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Verso 39. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Vamos lá. Quando Jesus diz que do mesmo jeito que aconteceu nos tempos de Noé, acontecerá na sua volta, ele não está se referindo necessariamente ao dilúvio, até porque há uma promessa bíblica que Deus não destruirá a terra com água novamente, tá? Então isso tem que ficar bem claro para você, não confunda as coisas. Jesus falou que a volta dele será como foi na época de Noé, não por causa do dilúvio, da chuva, da água carregando todo mundo, mas do espírito que acontecia ali. Por isso que Jesus fez questão de relembrar. Nos tempos de Noé, o pecado estava solto. Se você ler lá, vá lá em Gênesis conferir. Ali o povo estava pecando com força, estava pecando com vontade. Era uma devassidão moral tremenda. E casava, se dava em casamento, era uma zoeira completa. Exatamente como acontece no dia de hoje. Nós estamos na sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, véspera de carnaval. Tem muita gente se preparando para viver 4 dias de zoeira, de pecado, de bandalheira. Tem gente que vai sair de casa, só vai aparecer na quarta-feira de cinzas. Aí daqui a 9 meses nós vamos ver um monte de mulher grávida dando a luz, que pegou barriga aí no carnaval.
porque não se preveniu, porque bebeu demais, usou porcaria demais na mente, estava totalmente fora de si. Fora as ISTs, né? As ISTs, elas acontecem com força no carnaval. Aliás, por falar em IST, quero falar algo rapidinho sobre AIDS. Aqui no Rio de Janeiro foi mapeado, uma reportagem essa semana. Como eu disse para você, veja os telejornais. Aumentaram o número de casos de AIDS aqui no Rio. Vários bairros do Rio foram mapeados. Incidência grande, tá? Por quê? Devassidão completa. A AIDS ela não bate na porta da minha, ela não vai bater na porta da minha casa aqui, ó, vou entrar, vou pegar você. Só se eu me deitar com uma mulher sem preservativo, e a mulher estiver contaminada, eu não sei. Aí eu corro o risco de pegar esse troço. Mas se eu viver uma vida de santidade aqui, longe disso, não tem por que eu pegar AIDS. É isso que eu quero que você entenda. Então, nos tempos de Noé, pecado estava rolando solto. Deus levantou Noé para alertar o povo, preparar a arca, separar o casal de cada espécie, como você conhece a história, e Deus mandou Noé avisar o povo que ia destruir a terra, que era para o povo se consertar. Mas o povo ignorou, como Jesus leu o texto que falou, o povo não estava nem aí, o povo não acreditou. Hoje nós estamos aqui pregando, nós estamos aqui alertando o povo, Jesus vai voltar, e tem gente que está zoando, tem gente que conhece a palavra, está zoando, está afastada, está zoando, está pecando, está zoando o plantão, está levando a brincadeira, está levando no deboche, está dizendo que dá tempo de voltar, vai curtir o carnaval, dá tempo de voltar para Jesus. Não dá não, você não sabe, eu não sei, acabei de ler o texto aqui. Quem garante para você? Você vai zoar no carnaval e na quarta-feira de cinza vai ter tempo de se arrepender? Quem garante para você que você vai chegar na quarta-feira de cinza? Quem garante a você que você vai chegar amanhã? Ai, mas você tá me pressionando, me tocando terror. Não. Eu estou te dando choque de realidade. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus para te dar choque de realidade. O sermão escatológico de Jesus é um choque de realidade para nós. Que é algo que muitos não querem pregar aqui. Eles não querem pregar isso aqui. Esses pregadores que estão por aí, os coaches evangélicos estão por aí, só no autoajuda, só no Só Vitória, só nessa enganação que tem por aí, eles não querem pregar essas coisas. Por quê? Porque eles sabem que se pregar isso, o povo não... Quem convida, aqui ó, quem convida para pregar, não vai chamar de volta. Então, eu sei até que é contraditório. Eu estou aqui dizendo para você, se quiser que eu me convidar para pregar na sua igreja, me chama no WhatsApp, que eu vou ter o imenso prazer de pregar na sua igreja. Mas eu sei que esse tipo de pregação, tem muito pastor que não gosta não. E eu sei que tem muito pastor que não vai me chamar não. Eu tenho total consciência que tem muito pastor que não vai me chamar. Por quê? Porque a mensagem é uma mensagem que é dura, é uma mensagem que confronta, é uma mensagem que é bíblica, que Jesus vai voltar. E tem muito pastor que não quer que isso seja pregado em suas igrejas não, porque isso assusta, vamos dizer assim, isso choca. Então eles querem continuar com essa coisa do coach, querem continuar com essa coisa do vira pro sermão do lado e nhé, vira pro sermão do lado e blá 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 blá, pega na mão do sermão e nhé. Eles querem ficar pregando essas coisas aí, entendeu? Então eu sei, mas não tem problema não. Toda sexta-feira eu estou aqui, ó, nesse espaço aqui que Deus me concedeu na minha casa, pregando a palavra. Então vamos pregando a palavra, seja onde for. E é isso que eu quero que você entenda, tá? Que a volta de Jesus está próxima e vai ser como nos tempos de Noé. Mas é aquela observação que eu fiz ainda há pouco e vou repetir. Não será por água, como Deus já falou, não vai destruir com água novamente. Mas é que Jesus mencionou que o Espírito era o mesmo. Ninguém acreditava, até que aconteceu e deu ruim. E assim será. Vamos continuar a leitura que você vai entender, tá? O fundamento. Vamos lá. Agora nós vamos para o verso 40. Olha aqui. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro será deixado. 41.
2 mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Certo? Grava essas informações. Eu falei em outros tópicos e vou falar nesse aqui de novo. Esse evento será um evento grandioso, será um evento mundial, será um evento único, será papum. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Rápido. Todo mundo vai perceber. Paulo, inclusive, nos fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo ser humano vai perceber, porque ele vai se ligar acerca de pessoas que desapareceram. Haverá um grande desaparecimento de muitas pessoas. E quem ficou vai entender que deu ruim, vai entender que aconteceu aquilo que está sendo pregado aqui. E aí eu volto àquilo que eu falei em outros tópicos, vou falar nesse novamente. Quem ficar, vai ficar numa vida de tristeza. Sabe aquela coisa daquelas baladas, as baladas de final de semana, pá, que o pessoal hoje vai, só zoeira, só alegria, mesmo que seja uma alegria falsa, mesmo que seja uma alegria baseada em bebida, baseada em substâncias, baseada em música alta, em risada, coisa e tal. Muitas vezes essas risadas são falsas, porque quando a pessoa sai de perto, está sozinha, a vida é só tristeza, só derrota, e você sabe muito bem disso. Você que está vendo esse vídeo aí, de repente já passou por tudo isso aí que eu estou falando para você. Então, as baladas, depois que esse evento acontecer, elas serão com aquelas músicas carregadas. São as músicas que eu sinto a carga de que são músicas de fim dos tempos mesmo. Sinto aquele cheiro de fim dos tempos. Não me pergunte, que eu não vou saber explicar por que eu sinto essa atmosfera de fim dos tempos em determinadas músicas que tocam aí. E serão as que vão tocar e não vai ter esse negócio de festa, alegria, não. O pessoal vai estar lá reunido, mas vai estar aquele clima de tristeza, vai estar aquele clima de reflexão, de arrependimento, principalmente de quem conhece a palavra e que se afastou e que começou a zoar o plantão, afastado dos caminhos do Senhor, e de repente aconteceu o arrebatamento, a pessoa ficou, e a pessoa vai lembrar: caraca, eu ouvia isso na igreja, me pregaram pra caramba, eu entrei na internet várias vezes, tinha sempre gente pregando sobre o assunto, aconteceu e eu fiquei. É esse o espírito. O povo do dilúvio, quando viu que deu ruim, já era tarde, a arca já tinha fechado. Noé avisou, e o pessoal nem aí. Muitos pregadores como eu estão aqui, avisando, alertando, pregando, falando, convidando para retornar para os caminhos do Senhor, convidando para abrir os corações para Jesus, e tem gente que nem aí. Beleza, livre-arbítrio, direito de escolha. Agora, escolhas têm consequências. Escolheu, tem que matar no peito. Fez uma escolha, tem que matar no peito a escolha que você fez. Se a escolha for boa, você vai ter uma recompensa. Se a escolha for ruim, você vai ter uma consequência. É assim que funciona. Vamos continuar a leitura. Vamos para o verso 42? Caminhando para o final. Portanto, estejam vigiando, porque vocês não sabem em que dia que o Senhor virá. 43. Tal como um homem pode evitar problemas com os ladrões, mantendo vigilância contra eles, assim também vocês podem evitar dificuldades estando sempre preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. Bem, esses são os 3 últimos versículos, vamos meditar neles aqui. Vamos lá. Como eu disse ainda há pouco, eu vou repetir, não importa se você acredita na teologia
pré-tribulacionista, se você acredita na teologia do mesotribulacionista, ou se você acredita na teologia do pós-tribulacionista. Isso é irrelevante. Com todo respeito aos teólogos, que cada um defenda a sua teologia, isso é absolutamente irrelevante no estudo do sermão escatológico de Jesus. O mais importante é o que Jesus fala: vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora em que o Senhor virá. Do mesmo jeito que vocês se preparam dentro de casa para evitar que o ladrão entre, vocês tomam cuidado, botam alarme, botam tranca, mantêm a porta da casa sempre fechada, coisa e tal. Vocês tomam todos os cuidados. Nós todos tomamos todos os cuidados com isso. Mantemos vigilância quando nós saímos na rua. Evitamos ficar metendo a mão em celular no meio da rua para não chamar a atenção de ladrão. Nós evitamos um monte de coisa. Evitamos, quando nós vamos sair para determinados lugares, evitamos usar joias, relógio, aliança. Nós tomamos esses cuidados. Nós evitamos ficar andando com grande quantidade de dinheiro em espécie. Embora hoje em dia quase ninguém use mais dinheiro em espécie, né? Hoje em dia tudo é Pix, é cartão, e isso é maravilhoso. Mas mesmo com relação a Pix, coisa e tal, nós temos que tomar esses cuidados também. Não precisamos sair com um monte de cartão, não tem necessidade nenhuma. Ir para a rua com aquele montão de cartão, para quê? Então todos esses cuidados nós temos que tomar com relação aos ladrões, como Jesus fala. Do mesmo jeito que temos que tomar cuidado com os ladrões, nós temos que tomar cuidado também com o dia e a hora que ele virá. Porque nós não saberemos o dia e a hora em que ele virá. Ele virá a qualquer momento, quando menos esperarmos. Quando muitos estiverem aí, ó. E se Jesus voltar agora, no meio do carnaval? Ela pensou? E aí? Ele não avisou, ele mesmo não sabe. Nós lemos o texto aqui, só Deus sabe. Mas como Jesus não sabe? Como é que Jesus vai saber a hora que ele virá? Deus, no seu trono, vai virar para a direita, onde está Jesus, porque a Bíblia nos diz que Jesus está à destra, à direita de Deus. Ele vai virar para Jesus e vai dizer assim: Jesus, é a hora, recolhe o povo, a trombeta tocará e o arrebatamento acontecerá num estalar de dedos, num piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Como lemos aqui: 2 homens trabalhando, um levado, outro deixado. 2 mulheres trabalhando, uma levada, outra deixada. E assim será. As pessoas perceberão, mas já será tarde demais. E é isso que nós temos que pensar. E como é que nós vamos nos preparar? Bem, a primeira preparação é: você já abriu seu coração para Jesus? Para que Ele faça parte da sua vida? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Essa é a primeira preparação. Logo de cara é essa. Eu não estou dizendo que você tem que entrar para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C. Eu falei de abrir o coração para Jesus, que está acima das religiões. É bem diferente. Abrir o coração para Jesus. Ah, mas aí, eu não vou congregar em nenhuma igreja? Aí você pesquisa uma igreja que você gosta. É um segundo passo. É um segundo passo. Uma igreja que pregue a palavra de Deus verdadeira. Uma igreja que pregue a palavra de Deus com seriedade. Uma igreja que realmente não pregue blasfêmia, que não pregue heresia. Aí você vai pesquisar, você peça ao Senhor sabedoria. Vamos lá. Aí você passa a ter uma vida de oração. Eu não estou falando de oração miojo, 3 minutinhos na hora de dormir, está tudo certo. Não, oração é estilo de vida, é o tempo todo. Como Paulo fala, orem sem cessar. E como é que ora sem cessar? Sem cessar. Ah, eu tenho que parar tudo para orar? Não. Você pode muito bem estar fazendo suas coisas com o seu pensamento elevado a Deus em oração. Você pode muito bem estar nos seus afazeres diários, na condução, indo para o trabalho, voltando para casa, e elevar o seu pensamento a Deus em oração na hora do seu banho. Em qualquer hora você pode elevar o seu pensamento a Deus em oração. Oração é estilo de vida. Entendeu? E como mais você se prepara? Estudando a palavra de Deus. Aí você tem que separar tempo. Porque se você separa tempo para usar a internet, muitas vezes para ver bobeira, muitas vezes para ver coisa que é absolutamente irrelevante. Ah,
É maneiro você ver um negocinho para você rir, para você brincar? Tem problema nenhum. Eu vejo. Tem problema nenhum. Mas há tempo para tudo. Como a Bíblia também diz, há tempo para tudo. Tempo para chorar, para sorrir, para nascer, para morrer. Está lá em Eclesiastes 3. Tempo para tudo. Tempo até para falar e para ficar calado. Tem tempo para tudo. Então é só você organizar. Administrar bem o seu tempo. Mas tem que separar tempo para estudar a palavra de Deus. Tem que separar tempo. Tem que ir para a escola dominical, aprender a palavra de Deus lá, é o melhor lugar. Culto de ensino, melhor lugar para aprender a palavra de Deus. Aqui você está vendo um vídeo, você está aprendendo a palavra de Deus. Procure aí, não só meus vídeos não, tem outros pregadores que ensinam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus de forma genuína, de forma expositiva, de forma clara, de forma franca, de forma verdadeira, sem penduricalhos, sem ribalabalabalablá, sem vira para o sermão do lado e nhé. É pregar a palavra de Deus na essência. Tem muita gente fazendo isso aí, não sou só eu não. Então, é preparação, jejum, aprender a jejuar, mortificar a carne, fazer propósitos, tem que aprender a fazer propósitos. Ter uma vida de santidade, sim, e vai implicar em renúncia, vai implicar em separação de amizades, influências, sacrifícios, enfim, tem muita coisa, tá? Mas é importante, é a preparação, tá? Para o dia da vinda de Jesus, que acontecerá quando ninguém espera. Acabei de ler o texto para você. Então, para que nós possamos então fechar esse tópico e resumir, o tópico 6 nos diz que só Deus sabe o dia e a hora exatos. Acontecerá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Acontecerá de repente, num piscar de olhos. Do mesmo jeito que a gente se prepara, se prevenindo para evitar o ladrão, nós devemos nos preparar do mesmo jeito para a volta de Jesus, independentemente da corrente teológica que você creia. Não importa se você creia na pré-tribulação, ou na mesotribulação, ou na pós-tribulação. Não importa. O importante é se preparar para a vinda de Jesus. E eu paro por aqui, encerro por aqui, porque foi só até aqui que o Senhor ministrou meu coração. E o tema da mensagem de hoje foi o sermão escatológico de Jesus, tópico 6. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Mateus capítulo 24, do 36 ao 44. Permita que Deus continue falando ao seu coração. Não deixe essa palavra se perder no seu coração. Volte o vídeo, veja novamente, reveja, veja os outros tópicos. Não deixe que o inimigo arranque a palavra de Deus do seu coração. Não deixe que o inimigo arranque a palavra de Deus da sua vida. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus na essência. Se você está num culto e a palavra de Deus não é pregada ali, sai fora. Sai fora, que ali não é lugar para você. Se você está numa igreja que o culto é cheio de penduricalho, todo mundo tem oportunidade, até o cachorrinho está passando na rua tem oportunidade. Aí quando eles dizem que a parte mais importante é a palavra, aí dão 10 minutos para o pregador, sai fora dessa igreja. Sai fora dessa igreja, que essa igreja não valoriza a palavra não. Tá? Pois é. Então, olhos abertos, vigilância. Vigilância, vigilância. Passou da hora de sermos vigilantes, que Jesus está voltando. Bom, quero agradecer a você que ficou até aqui, muito obrigado porque você esteve aqui, assistiu esse vídeo. Você que está aqui no YouTube, não se inscreveu ainda? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário relevante, compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Toda sexta-feira tem vídeo novo para você. E quando você clica na notificação, você vai receber a notificação de que eu postei um vídeo novo aqui. Você que está no Quai, no TikTok ou no Instagram, toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos. Olha a hashtag, se é parte 1, parte 2, parte 3 e siga na sequência para que você entenda a mensagem como um todo. Olhe também do lado do título do vídeo que eu coloco o número lá avisando, que é o 1, o 2, o 3, por aí vai. Siga a sequência, tá? Bem, em breve meu próximo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, está na fase da preparação, que é a oração, tá? Você que tem entendimento, ore em meu favor para que
Deus possa abrir as portas e eu consiga publicar esse livro. Esse ano, se possível. A partir de maio, a nova série, Falsos Profetas. A partir de maio, nova série, para trazer despertamento espiritual para nós. Um outro alerta. Jesus fala que no final dos tempos, os falsos profetas se proliferariam, se proliferarão, já estão se proliferando. E eu vou pregar sobre eles a partir de maio. Vários textos bíblicos que eu separei, nós vamos meditar em cada um deles sobre os falsos profetas, para ficarmos alertas acerca desse assunto. E grave a frase: quem só vê os acertos não vê os erros. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, deixa Deus continuar ministrando seu coração. Próxima semana, com a permissão de Deus, estarei aqui com mais uma mensagem para que nós venhamos a nos regozijar, nos alimentar da palavra de Deus. Quer comprar meus livros? No comentário fixado aqui, clica nesse link e acesse a minha landing page. Se não conseguir abrir o link, dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo, copie e cole na URL daquele endereço lá, né? Do endereço lá na internet. Copie e cola ali que vai abrir a landing page. Escolha o livro, faça a sua compra. Se quiser comprar diretamente comigo, aí nesse link aí tem meu WhatsApp, tá? Só me chamar lá. E para você me convidar para pregar na sua igreja, mesma coisa, me chama no WhatsApp, não cobro para pregar. Vamos lá. Próxima semana, com a permissão de Deus, espero estar aqui em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.